Meu querido amigo, hoje eu quero começar falando com você sobre algo que parece simples demais, quase óbvio, mas que sustenta toda a nossa vida espiritual: a luz. Não falo da luz como uma metáfora bonita, nem como uma frase motivacional para compartilhar. Falo da luz como verdade, como realidade, como a própria essência de quem Deus é. A palavra nos ensina claramente: Deus é luz e nele não há treva alguma. Tudo começa aqui. Antes de falarmos sobre comportamento, decisões ou caminhos, precisamos olhar para quem Deus é. Não começamos por nós, nem pelos nossos sentimentos, nem pelas nossas opiniões. Começamos por Deus. Ele é luz pura, perfeita, sem mistura, sem sombra. Isso muda tudo. Porque quando entendemos quem Deus é, percebemos que não podemos nos medir comparando nossa vida com a vida de outras pessoas. Não é sobre ser menos errado que alguém. É sobre alinhar nossa vida com a luz de Deus. E quando a luz entra, ela revela, orienta e transforma. A Bíblia fala muito sobre andar, mas não se refere a um momento isolado. Andar fala de direção, de padrão, de estilo de vida. Todos tropeçam em algum momento, mas existe uma grande diferença entre tropeçar e escolher viver na escuridão. A luz não exige perfeição imediata, ela convida à verdade diária. Deus não nos chama para fingir santidade, mas para caminhar com sinceridade diante dele. É nesse caminho que a luz começa a fazer sua obra dentro de nós. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare que você escolhe a luz. Agora, preste atenção em algo muito importante. Quando a Bíblia fala sobre andar na luz ou andar nas trevas, ela não está falando de um erro pontual, de uma queda isolada ou de um momento de fraqueza. Ela está falando de direção. Está falando de para onde a sua vida está caminhando. Todo filho tropeça às vezes. Todo cristão falha em algum momento. Mas nem todo filho vive em desobediência. Existe uma diferença profunda entre cair e escolher permanecer caído. Existe uma diferença entre lutar contra o pecado e fazer do pecado uma morada confortável. É exatamente isso que o apóstolo João quer nos mostrar. Ele diz que, se afirmamos ter comunhão com Deus, mas continuamos andando nas trevas, estamos vivendo uma contradição. Não é que Deus deixe de amar. Não é que a graça desapareça. É que algo não está alinhado entre o que a boca declara e o que os pés praticam. João não está dizendo: se você pecar, acabou. Pelo contrário, ele está dizendo: se você diz uma coisa, mas vive na direção oposta, algo precisa ser ajustado. A fé verdadeira não mora apenas no discurso. Ela aparece no caminho, nas escolhas diárias, nos passos que damos quando ninguém está olhando. Isso não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de amor. Porque Deus não expõe para humilhar, Ele expõe para curar. A luz não revela para destruir, mas para conduzir de volta ao caminho certo. Quando Deus fala sobre andar, Ele está nos convidando a examinar o rumo da nossa vida. Não é sobre velocidade. É sobre direção. Mesmo passos lentos, quando apontam para a luz, agradam ao coração de Deus. Se você entende que fé é mais do que palavras, escreva glória a Deus nos comentários. Aqui é onde muitas pessoas se confundem, e por isso precisamos ir com calma. Quando ouvimos que nossa vida deve refletir aquilo que professamos, alguns caem em um extremo perigoso chamado legalismo. A pessoa pensa: se eu cumprir todas as regras, então Deus vai me aceitar. Mas a própria Bíblia mostra que nunca foi assim. A lei de Deus é santa, justa e perfeita, mas ela é extremamente séria. No Antigo Testamento, até a quebra do sábado tinha consequências severas. A lei não negocia, não flexibiliza, não faz concessões. Ela existe para mostrar o padrão de Deus e, ao mesmo tempo, revelar a nossa incapacidade de alcançá-lo sozinhos. A lei não foi dada para nos salvar.
mas para nos mostrar que precisamos de salvação. Ela destrói a ilusão do orgulho humano. Ela desmonta a ideia de que podemos nos tornar justos por esforço próprio. E é exatamente aí que a graça se torna tão poderosa. Jesus fez o que nós jamais conseguiríamos fazer. Ele viveu sem pecado, obedeceu perfeitamente, amou completamente e nunca falhou. E essa obediência perfeita não ficou apenas com ele. Pela graça, ela foi colocada sobre nós. Não porque merecemos, mas porque ele decidiu nos dar. Por isso a salvação é um presente. Não é salário, não é recompensa, não é troca, é dom. Mas existe outro perigo. Quando alguém entende a graça de forma distorcida e passa a pensar que, já que Deus perdoa tudo, pode viver de qualquer maneira. Isso não é graça. Isso é viver sem direção. A verdadeira graça não nos empurra para o pecado. Ela nos puxa para a luz. Ela não nos dá licença para viver na escuridão. Ela nos dá poder para sair dela. Se você crê que a graça transforma e não acomoda, escreva "Eu escolho a luz" nos comentários. Agora observe com atenção o equilíbrio perfeito que a palavra nos ensina. João afirma que, quando andamos na luz, temos comunhão uns com os outros e somos continuamente purificados pelo sangue de Jesus. Perceba algo essencial. Ele não diz que somos purificados porque andamos corretamente. Ele mostra que andamos na luz porque já fomos alcançados pela purificação. A graça vem primeiro, a caminhada vem depois. Não andamos na luz para conquistar perdão. Andamos na luz porque o perdão já nos encontrou. Caminhar na luz é o resultado natural de uma vida que foi tocada pela graça. É a evidência externa de uma obra interna. Não é perfeição, é direção. Não é impecabilidade, é transformação diária. Jesus nos deixou um exemplo claro disso quando encontrou a mulher apanhada em adultério. A multidão queria punição, a religião queria exposição. Mas Jesus trouxe algo mais profundo: redenção. Ele não negou o pecado, mas também não condenou a mulher. Primeiro, ele removeu a culpa. Depois, ele apontou um novo caminho. Vá e não viva mais nesse pecado. Isso é luz. Graça e verdade caminhando juntas. Perdão que cura e verdade que transforma. O amor de Deus não ignora o pecado, mas também não nos abandona por causa dele. Ele nos encontra onde estamos e nos convida a seguir em outra direção. Andar na luz é viver sem máscaras diante de Deus. É permitir que Ele alinhe nossos passos com aquilo que Ele já fez no nosso coração. Se você é grato pela graça que te alcançou, escreva "Obrigado, Jesus" nos comentários. Quero te contar agora uma história real que ilustra perfeitamente o que significa sair das trevas e começar a andar na luz. É a história de Agostinho de Hipona. Ele não era ignorante sobre Deus. Pelo contrário, era inteligente, estudado e respeitado. Mas conhecer Deus não é o mesmo que viver na luz de Deus. Agostinho tinha uma vida dividida. Por fora, sucesso. Por dentro, inquietação. Ele buscava prazer, reconhecimento e satisfação, mas nada preenchia o vazio do seu coração. Anos depois, ele escreveu algo que atravessou séculos. O nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em Deus. Essa inquietação é o som da escuridão. Você se move, busca, tenta, mas nunca encontra paz verdadeira. Ele não negou seu pecado, não tentou normalizar a escuridão, não disse que todo mundo vive assim. Ele foi honesto, e a honestidade o levou à luz. A palavra diz que quando fingimos não ter pecado, enganamos a nós mesmos. Mas quando reconhecemos a verdade, a luz começa a operar. Houve um momento em que Agostinho se cansou de viver duas vidas. Cansou de esconder, cansou de fingir, cansou de amar as trevas enquanto desejava a luz. Quando ele se rendeu à palavra de Deus, algo se rompeu dentro dele. A luz não o destruiu. A luz o curou. A direção da sua vida mudou.
Não foi perfeição imediata, mas foi transformação real. Isso é andar na luz, não é nunca errar, é não permanecer no erro. Se você deseja viver uma transformação verdadeira, escreva: Senhor, muda minha direção nos comentários. João então revela algo profundamente libertador. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa verdade muda completamente nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Confissão não é um preço que pagamos para receber perdão. Confissão é a prova de que pertencemos a Ele. Nós confessamos porque o pecado nos incomoda. Confessamos porque Ele entristece nosso coração. Confessamos porque aprendemos a amar a luz mais do que as trevas. Quem ama a escuridão se esconde. Quem ama a luz se aproxima. A confissão não empurra Deus para longe, ela nos puxa para perto. Não existe rejeição quando há arrependimento sincero. Existe abraço, restauração e limpeza. O sangue de Jesus não cobre parte da nossa vida, ele nos purifica por completo. João faz um alerta sério. Quando fingimos que nunca erramos, chamamos Deus de mentiroso e fechamos nosso coração para a verdade. Existem dois caminhos, o da negação e o da confissão. A negação endurece, a confissão liberta. Andar na luz não significa que você nunca vai cair, significa que você nunca vai se esconder. Quando você cai, você corre para Deus, não foge dele. A luz não te acusa, ela te direciona de volta ao caminho. Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Andar na luz não é sobre esforço humano, é sobre seguir Jesus todos os dias. Se você decide correr para Deus e não se esconder, escreva "Eu corro para a luz" nos comentários. Agora, deixe essa pergunta alcançar o seu coração, não como acusação, mas como convite. Onde você está andando hoje? Não é sobre o que você fala, nem sobre a imagem que as pessoas têm de você. É sobre a direção real da sua vida quando ninguém está vendo. Sua caminhada está se movendo em direção à luz? Ou você percebe que, aos poucos, foi se acomodando na escuridão? Às vezes não é uma queda brusca. Às vezes é um afastamento silencioso, quase imperceptível. Pequenas concessões, pequenos silêncios, pequenas escolhas que vão apagando o brilho da luz dentro de nós. Mas aqui está a boa notícia. Se você está lutando, Deus não desistiu de você. Ele nunca pediu que você se limpasse antes de se aproximar. Pelo contrário, nós não entramos na luz porque estamos limpos. Nós entramos na luz para sermos limpos. Andar na luz significa ser honesto com Deus. Significa confessar em vez de esconder. Significa confiar em Jesus, não na própria força. Significa permitir que a graça transforme de dentro para fora. E quando você anda na luz, você não caminha sozinho. Existe comunhão, existe apoio, existe liberdade. A luz de Deus não expõe para envergonhar, ela revela para curar. Ela mostra feridas para tratar, não para condenar. O mesmo Deus que é luz é o Deus que ama profundamente você. Hoje é um convite, não fuja da luz, dê um passo em direção a ela, mesmo que seja um passo pequeno. A luz sempre vence a escuridão. Se você sente que Deus está te chamando de volta, escreva "Eu volto para a luz" nos comentários. Andar na luz é uma decisão diária. Não é um evento isolado, é um caminho contínuo. Todos os dias escolhemos se vamos viver na transparência ou na ocultação, na verdade ou na aparência. E Deus, em sua misericórdia, nos chama todos os dias para mais perto da sua luz. Jesus não apenas falou sobre a luz, ele se apresentou como a própria luz. Segui-lo é permitir que ele conduza nossos passos para fora da confusão, do medo e da culpa. Onde a luz de Cristo chega, a mentira perde força, a vergonha se desfaz e a esperança renasce.
Talvez você tenha acreditado em mentiras por muito tempo. Mentiras que dizem que você foi longe demais, que o seu passado é maior do que a graça de Deus, que não existe mais retorno. Mas a luz de Deus é mais forte do que qualquer passado. A graça dele é maior do que qualquer falha. Quando escolhemos a luz, aprendemos a amar o que Deus ama e a rejeitar tudo aquilo que nos afasta dele. Mesmo quando a escuridão parece familiar, a luz continua sendo o lugar da cura, da paz e da verdadeira liberdade. Deus não apenas te chama para sair das trevas, Ele te chama para refletir a luz. Sua vida pode se tornar um sinal vivo da presença de Deus, nas palavras, nas atitudes, no amor, no perdão e na forma como você vive. A luz que te alcança hoje pode alcançar outros amanhã. Se você deseja refletir a luz de Deus, escreva "Minha vida é do Senhor" nos comentários. Quando escolhemos andar na luz, algo começa a mudar não só dentro de nós, mas também ao nosso redor. A luz de Deus nos ensina a caminhar em humildade, em verdade e em amor. Ela nos livra das máscaras, das justificativas e das desculpas que antes usávamos para esconder aquilo que precisava ser curado. Andar na luz é viver de forma coerente. É deixar que o que está no coração combine com o que está nos passos. É permitir que Deus molde nossas reações, nossas palavras e até nossos pensamentos. Aos poucos, a luz vai ajustando aquilo que estava fora do lugar. Isso não significa ausência de lutas, significa a presença de Deus no meio delas. Quando tropeçamos, a luz não se apaga. Ela continua ali, nos chamando de volta. Deus não se afasta quando erramos. Ele estende a mão e nos convida a levantar. A palavra nos lembra que seguir Jesus é caminhar com a luz da vida. Não é uma jornada solitária. Caminhamos com Deus e caminhamos com pessoas que também estão sendo transformadas. Existe comunhão, existe apoio, existe crescimento quando escolhemos a luz. E há uma promessa poderosa: a escuridão não tem a palavra final. A luz sempre vence, sempre. Um dia estaremos diante de Deus e que possa ser dito sobre nós que não amamos as trevas, mas escolhemos a luz. Que nossa vida conte essa história. Que nossos passos revelem essa escolha. Se você escolhe viver com coerência diante de Deus, escreva "Eu escolho andar na luz" nos comentários. Agora, quero te conduzir a um momento de entrega e oração. Tudo o que ouvimos até aqui nos leva a uma decisão prática: sair da escuridão e caminhar todos os dias na luz de Deus. Não com medo, não com culpa, mas com confiança no amor dele. Pai amado, Deus Santo, Tu que és luz perfeita e em quem não há sombra alguma, hoje nós nos aproximamos com um coração humilde. Não fingimos perfeição, não escondemos nossas falhas. Nós precisamos da Tua luz. Ilumina nossos pensamentos, nossas decisões, nossas atitudes e até os lugares do coração que tentamos esconder. Nós confessamos que, muitas vezes, escolhemos a escuridão. Silenciamos quando deveríamos falar a verdade. Nos apegamos a pecados que deveríamos abandonar. Criamos desculpas quando deveríamos nos arrepender. Mas hoje, nós paramos de correr. Nós damos um passo em direção à luz. Obrigado porque, quando confessamos, Tu és fiel e justo para perdoar e nos purificar. Obrigado porque o sangue de Jesus nos limpa completamente. Obrigado porque o nosso passado não é maior do que a Tua graça. Jesus, Tu és a luz do mundo. Hoje escolhemos Te seguir. Conduz-nos para fora do medo, da vergonha e da confusão. Cura o que está ferido. Restaura o que foi quebrado. Ensina-nos a amar o que Tu amas e a rejeitar tudo o que nos afasta de Ti. Que a nossa vida reflita a Tua luz, que nossas palavras, atitudes e escolhas revelem a Tua presença. E quando cairmos, ajuda-nos a levantar rapidamente e correr de volta para Ti. Nós entregamos nosso coração, nosso futuro e o nosso caminhar em Tuas mãos. Nós escolhemos a luz.
hoje e sempre, em nome poderoso de Jesus. Amém. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva: Senhor, eu escolho a luz nos comentários e declare publicamente essa decisão. Se essa palavra falou com você, não deixe que ela termine aqui. O que Deus começou neste momento pode continuar todos os dias na sua vida. Este canal existe para caminhar com você, para orar com você e para te lembrar diariamente que a luz de Deus é mais forte do que qualquer escuridão. Ao se inscrever, você não está apenas apoiando um conteúdo, você está escolhendo permanecer no caminho da verdade, da graça e da presença de Deus. Aqui, nós não caminhamos sozinhos, caminhamos juntos, buscando a luz, vivendo pela fé e sendo transformados dia após dia. Inscreva-se agora, ative o sininho e volte todos os dias para orarmos juntos e continuarmos andando na luz de Deus. Que essa seja uma decisão espiritual, não apenas um clique.